Começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje estou recebendo aqui com muita alegria um dos maiores atletas do Brasil, o embaixador do atletismo, o maratonista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima. Meu amigo, seja bem-vindo aqui ao ProsaCast, é uma honra te receber aqui, viu? Obrigado, Nilmar, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, falar um pouco da minha história de vida, falar um pouco essa trajetória esportiva, né? E agradeço muito primeiramente a Deus, né, por esse momento e bola para frente. Falar um pouco aí da sua história no atletismo, falar um pouco aí também da sua candidatura a deputado estadual aqui pelo Paraná, né? Para quem não sabe, onde o Vanderlei nasceu, qual é a região do Vanderlei? Bom, eu nasci em Cruzeiro do Oeste, né, no noroeste do Paraná, e com 6 anos de idade meus pais mudaram para pequena cidade chamada Tapira, né, que também situada no noroeste do Paraná, onde eu iniciei, né, a minha trajetória dentro do esporte, né. Comecei essa trajetória motivado pelo meu professor de educação física, né, e ele que foi o grande incentivador naquele momento. Então você mora ali na região de Cruzeiro ainda até hoje? Exatamente. Hoje eu estou residindo na cidade de Porto Rico, né, que é as margens do Rio Paraná, mas assim, tem outras residências na região ali que na verdade são a região onde que iniciei a minha trajetória como atleta, né. Vanderlei, eu estava pensando aqui, você já parou para analisar que até hoje, desde os anos 2000, 2004, o seu reconhecimento ainda no Brasil, onde você vai, você é bem quisto, querido, até já fiquei sabendo, estava lá em Marechal, o povo falando com você, com muito carinho, alegria. Como que é isso para você? Olha, para mim é uma grande conquista, né? Eu acho que uma das maiores vitórias que eu tenho na minha carreira, na minha vida, sem dúvida, é o reconhecimento, né? Eu acho que baseado em tudo isso está a minha história de vida, né? Eu sempre falo, não importa de onde que você está saindo, né? O importante é onde que você quer chegar. Essa carreira ela foi estabelecida dentro de um propósito da perseverança, né? A perseverança que fez com que eu pudesse sempre estar alimentando meus sonhos. Sim. E hoje, graças a Deus, onde que eu passo, a maioria das pessoas já conhece essa história esportiva, né? Talvez aprofundar um pouco mais da questão da minha história, né? Essa trajetória familiar, que foi muito importante, as bases familiares que eu recebi dos meus pais, né? Que é muito importante, e que se deu nessa história de vida e esse legado esportivo que eu construí ao longo da minha vida, né? São 37 anos dedicado ao atletismo, né? Foi quanto de carreira? Carreira, profissionalmente, foram aí quase 30 anos, né? Dedicado. Ao atletismo. É uma vida, né? Sim. Uma vida onde que você abre mão de todos os prazeres, da família, dos amigos, das coisas que você mais gosta, para poder alimentar um sonho, né? Então, mas assim, olhar pelo momento que eu vivo hoje, né? E vendo todo esse caminho que eu percorri ao longo da minha trajetória, como valeu a pena, né? E esse caminho, claro que foi um caminho bastante difícil, né? Com muita dificuldade. O obstáculo foi o que mais existiu, né? Nessa caminhada aí. Mas o mais importante, né? Nunca tive a iniciativa de querer procurar um atalho, né? Para talvez ter uma vantagem, chegar primeiro, ou usar de qualquer tipo de meios artificiais para sobressair diante dos meus adversários, né? Então, quem me conhece, conviveu durante esse período como atleta, eu realmente conquistei o respeito, né, e a admiração do meio do esporte. E hoje, como eu disse, né, a maior conquista que eu tenho na minha vida, na minha carreira, talvez não esteja relacionado às medalhas, os troféus que eu conquistei ao longo da minha carreira, mas sim da minha história de vida. A minha história que é muito mais importante, né? Então, receber esse reconhecimento, para mim, todos os dias da minha vida, sem dúvida, para mim, eu acho que é a grande conquista. Eu vou falar para você, eu até estava comentando, eu tenho um ano aqui o ProsaCast, dia 6 eu gravei com um grande amigo meu, foi o 40º vídeo, e hoje tá te recebendo aqui, meu amigo, eu acho que é o melhor vídeo até hoje, que a gente que é esportista, né, ter um Vanderlei aqui na nossa frente é uma honra muito grande, viu? É muito legal, né, poder compartilhar um pouco dessa história, né, eu que na verdade, essa história, depois que eu encerrei a minha carreira, é um grande compromisso, né, de você deixar esse legado, né, com a iniciativa de criação de projetos sociais. Eu tenho o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, que não está situado no Paraná, né? Ele está no estado de São Paulo,
mas eu apadrinho um outro projeto, que é o Atletismo de Esperança, em Camporão, né, que é do professor Paulinho, que coordena lá. Isso foi um compromisso com o Paulinho, é um ex-atleta também, né? Hoje se dedicou a vida a ser um mestre aí, um professor aí, um educador esportivo, um dos melhores treinadores do atletismo do Paraná e do Brasil. Então, quando eu encerrei minha carreira, isso já era uma conversa anterior que eu tive com ele, que assim que eu encerrasse minha carreira, que eu seria o padrinho do projeto dele, né? E abracei essa causa aí, na verdade, com um grande propósito, né? Retribuir tudo aquilo que o esporte havia me concedido ao longo da minha vida, da minha carreira. Então, esse é o grande legado que eu quero deixar. Não são as minhas conquistas, mas a minha história, o que o esporte fez comigo, e usar essa ferramenta para que outras crianças, outros jovens possam ter a mesma oportunidade que o Vanderlei teve. No seu instituto lá, aproximadamente quantas crianças são atendidas, a faixa etária? Hoje nós trabalhamos aí numa faixa de 300 a 350 crianças, né? Numa faixa etária de 6 a 17 anos. Na verdade, hoje o nosso projeto está muito focado, né? Educar através do esporte. Se tornar um grande atleta é uma consequência, sim, mas a gente não deixa o compromisso da inclusão social através do esporte, né? Porque, na verdade, a criança ou o adolescente, ele tem um período da grande motivação. Essa motivação, com o tempo, ela acaba se perdendo. Mas a disciplina que ele aprendeu dentro do esporte é para uma vida toda. E essa criança, esse adolescente, com certeza, vai melhorar, vai ser um melhor cidadão para a sociedade. Tá certo. E, na verdade, ele tem dentro do esporte, ele dá o discernimento para você, amanhã ou depois, encarar qualquer adversidade que você encontra ao longo da sua carreira. Mesmo depois de você ter vivenciado o esporte, né? Mas sim para dentro de uma carreira profissional também. Como é apoiado o seu instituto? São através de doações? Como é que funciona? O nosso instituto, praticamente está baseado na lei de incentivo, né? Que é uma lei muito importante, é uma lei federal, onde que as entidades, dentro de uma porcentagem destinada com a lei, né? A gente brigou aí para chegar a 2%, né? E isso aí, dessa captação, claro, é uma lei que ela, de uma certa forma, ela é burocrática, né? Mas, na verdade, ela está se resguardando daquelas pessoas mal intencionadas, né? Então, você realmente só vai estar interessado em encarar essa burocracia da lei, aquelas que realmente estão comprometidos e querem fazer. Porque, na verdade, houve-se um período aí de muitas leis de incentivo que as pessoas que realmente não estavam comprometidas com o esporte acabaram pegando carona para tirar proveito para si só. E essa criação da lei, com essa dificuldade que ela existe, mas ela é funcional, né? No entanto, o nosso projeto é tocado 90% com a lei de incentivo. E no Paraná também existe essa lei do incentivo. Claro que se nós pudéssemos ampliar ainda mais para que as entidades possam tirar proveito disso em benefício do esporte, principalmente da inclusão social, certamente a gente acaba proporcionando a descoberta de novos talentos, até porque o Paraná sempre foi um grande celeiro de atletas, né? E muitos dos atletas, muitas vezes, têm uma carência muito grande dentro do estado, de clubes, de entidade, para se manter dentro do estado. E muitas vezes acaba se migrando para outro estado. E eu lembro que no início da minha carreira foi isso que aconteceu, né? Não tive essa oportunidade de poder ter vivenciado toda a minha história dentro do estado. Eu tive que procurar migrar para outro estado para que eu pudesse ter uma infraestrutura e um apoio para que eu pudesse fazer um planejamento da minha carreira. Então essa é uma grande preocupação, né? Fazer com que realmente o estado crie ferramentas, né? Cria aquela questão também da infraestrutura, que o Paraná hoje é diferenciado também, né? Mas eu acho que com poucas coisas, poucos reajustes, certamente a gente consegue fazer com que o estado tenha uma grande representatividade, principalmente na descoberta de novos talentos. Você falou a questão da lei. Esse é um dos motivos aí de você estar entrando na política, você sendo candidato a deputado estadual. É uma briga aí que você vai correr atrás aí para tentar ajudar essa classe esportista? Sem dúvida, eu não vou fugir, que a minha bandeira é o esporte, né? Mas atrelado ao esporte tem vários setores, né? A educação, né? A saúde, né? E se você conseguir proporcionar o esporte lá na base, lá para criança, para adolescente, certamente a gente vai ter um jovem com melhor qualidade de vida, né? E sucessivamente, outros projetos também, levar para a comunidade adulta também
a oportunidade de fazer atividade física em várias ações, em várias modalidades, não está especificamente na corrida, né? Sim. Mas várias modalidades, porque nem todas as pessoas estão aptas a determinada modalidade. A pessoa tem toda a liberdade de escolher o esporte que ele mais ama, que ele mais pratica. E claro, isso vai surtir lá na frente de uma pessoa mais saudável, que vai ter uma saúde muito melhor. Vai largar um vício. Exatamente. E algumas ações que a gente promove, uma delas é em Maringá, né, que a Universidade Estadual de Maringá promoveu, e até então veio a pandemia, né, a gente acabou não realizando mais, mas uma das provas que foi uma grande referência, né, pare de fumar correndo. É um trabalho antitabagismo da Universidade Estadual de Maringá, que levou para a sociedade a prática do esporte, né? E muitas das pessoas que lá estavam realmente têm o depoimento do quanto o esporte foi importante na decisão dela largar o vício, né? Isso a gente está relacionando somente ao tabagismo. E a gente sabe da carência, do problema que nós temos hoje, principalmente dos nossos jovens, ligados às drogas. Então o esporte é um grande caminho da salvação, do resgate desse jovem que está nessa situação preocupante, que muitas vezes no mundo que não tem volta, né? Sim. E isso não é uma ação que tem que ser no Paraná. Na verdade, é uma questão da sociedade no Brasil inteiro, né? Mas se nós podemos fazer a nossa parte aqui dentro do estado, por que não fazer, né? Sim. Então, o grande desafio meu, como eu disse, eu não sou político, né? Entrei na política porque o esporte precisa de alguém do esporte dentro da política, claro, para defender os nossos interesses, mas também o interesse de todo paranaense. Claro. Né? Como eu não tenho essa experiência, o meu dever, se Deus quiser e a gente poder chegar lá, é voltar a fazer o mesmo trajeto que eu estou fazendo até hoje, nessa caminhada de entrar dentro da política, chegar no município, junto ao seu prefeito, junto aos seus vereadores, e perguntar quais são as suas prioridades, né? Porque muitas vezes uma ação e um projeto do Wanderley talvez não vai atender às necessidades do pequeno município. O município hoje tem uma carência, às vezes na saúde, né? Às vezes na infraestrutura, às vezes na segurança, mesmo na educação. E a gente tem que ter um olhar muito amplo e com muito respeito também para a educação. Sim. Porque esporte e educação tem que caminhar junto. E essa é uma das bandeiras que eu quero defender, né? Porque eu vim de dentro da escola, conheci o esporte dentro da escola. E certamente foi a única, né? A única oportunidade que eu tive. Se não fosse aquele professor que me motivasse para que eu pudesse alimentar esse sonho de se tornar atleta, jamais eu estaria aqui contando a minha história. Muito legal. Eu vou falar aqui as principais conquistas aí do Wanderley, para quem não conhece, não sabe. Só de São Silvestre foram 6, correto? 1992 foi quarto colocado. 6 pódios, 6 pódios, né? Mas, no entanto, só para a gente comentar aqui, que é bom e importante, e o ouvinte que está aí ligado e nos vendo aí, principalmente os amantes do atletismo, que saibam que o Wanderley, ele sempre, quando participou da São Silvestre, eu usava a prova de São Silvestre como preparação para as maratonas que eu ia correr no começo do ano. Então o que acontecia? A prova de São Silvestre, ela tem uma particularidade muito grande. No início ela é muito rápida, né? Sim. Os 5 primeiros quilômetros é muito rápido. E depois a segunda parte é uma parte mais difícil, porque vinha ali a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde ali que... É dura mesmo? É dura, é difícil. São 2 quilômetros ali de uma subida difícil. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, como eu tinha um volume de treinamento para a maratona, eu tinha dificuldade, eu estava lento, né? Estava resistente, mas estava lento. Então eu tinha dificuldade de acompanhar os primeiros atletas nos primeiros 5 quilômetros. Depois eu ia fazendo aquela corrida de recuperação. Como eu estava treinando para a maratona, que são 42 quilômetros, os 15 quilômetros para mim era curto. Então quando eu estava se aproximando ali dos primeiros colocados no final da prova, a prova terminava. Então, a hora que você estava começando exatamente, a hora que eu estava começando a entrar dentro da prova. Se a São Silvestre fosse uma prova de 20 quilômetros, certamente a história e o currículo do Wanderley de resultados seriam outros, né? Mas foram importantes. Só para você ter noção da importância da São Silvestre, esse primeiro pódio, né, de 92... Quarto colocado, né? Eu tinha acabado de sair do Paraná para ir para São Paulo.
Só lembrando a equipe, você tinha ido para a equipe de São Paulo, a Bovespa? Nessa época era Funilense. Funilense. Que na verdade as equipes do qual eu estive a partir de 90, eu fiquei praticamente aí 18 anos, né? 18 anos no mesmo clube. Mudava o nome do clube, mas a infraestrutura era a mesma. Mudava por causa de patrocinadores, né? Sim. E a cidade do qual a gente representou. Mas eu permaneci no mesmo clube durante 18 anos. Poucos atletas ou nenhum outro atleta permaneceu durante tanto tempo no mesmo clube, né? 92, para mim, foi a grande vitrine no cenário esportivo nacional. Foi a partir de 92, com a 4ª colocação na São Silvestre, que o Brasil passou a conhecer o Vanderlei Cordeiro de Lima. Atleta franzino, magro, né? Mas ainda tá até hoje? Mas eu tô tentando, né? Assim, eu encerrei a minha carreira, só voltando a falar do meu perfil, né? Eu encerrei a minha carreira final de 2008. Eu saí da corrida, mas a corrida não saiu do Vanderlei. É isso aí mesmo. Então vamos lá, 92, 94 também foi 4º colocado, 95 foi 5º colocado, 96 3º colocado, ano 2000 4º colocado e 2001 5º colocado, sempre no pódio. Pois dentro da carreira de um atleta, você sabe, você vive, né? Difícil é você chegar lá, mas muito mais difícil é você se manter lá dentro de resultados expressivos com uma regularidade. Isso só se consegue com planejamento. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter poucos treinadores, né? E o Ricardo D'Angelo, que foi o meu melhor e maior treinador, a gente sempre se propôs de competir pouco, mas com qualidade. Com isso, dá longevidade à minha carreira. Essa vida útil do atleta foi muito importante dentro do planejamento. Por isso a gente está falando aqui de esporte, vamos falar de política, mas vamos falar também da importância de um atleta fazer um planejamento. Não adianta o atleta querer competir todo final de semana, todas as corridas, né? O importante é você priorizar algumas corridas que seja a mais importante para você e treinar, focar naquelas competições mais importantes. Claro que você não vai competir 2, 3 provas no ano. Completa as demais como treinamento, como participação. Para dar ritmo. Para dar ritmo. E com isso você vai ter uma vida útil maior na sua carreira. Eu sempre falo para meus amigos, eu quero correr para a vida. Não quero correr só 10 anos, 15. Vamos correr até a melhor idade, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande propósito, né? Visto que nós temos grandes exemplos, né? Eu acho que um dos grandes exemplos, pode falar do teu pai? Pode. Posso falar aqui do gaiteiro? O Cláudio Gaiteiro, meu pai tá ali Cláudio Gaiteiro, isso que eu estou falando. É isso, gente. E muitos daqueles atletas, né, da maior idade, que começaram tardio, né? E eu tenho vários depoimentos. Eu tive uma ação ontem, numa corrida em Rondon, aqui no interior, lá no Noroeste. Participei hoje em Marechal Cândido Rondon de outra ação. E a gente tem esses depoimentos, né, das pessoas que começaram tardia a sua prática esportiva, mas hoje se engrandece, né? E essas pessoas se tornam referência. Por isso que eu falo, nunca é tarde para começar. Você viu o Drauzio Varela, que você foi lá, fez entrevista com ele? Ele começou a maratona com 60 anos, ou eu estou enganado? Exatamente. Eu tenho um senhor lá em Cruzeiro do Oeste, que é a minha cidade, chamado Paganite. Ele começou a correr com 60 anos. Hoje ele está com 62. E eu vou falar para você, hoje, se eu for treinar com ele, eu perco para ele. Então ele está numa motivação tão grande nessa vida esportiva, que na verdade ele acabou contagiando muitas pessoas que estão ao redor dele. Porque hoje ele é um grande exemplo lá em Cruzeiro do Oeste. Ele é uma referência para aquelas pessoas que acham, é impossível, eu não consigo. Porque na maioria das pessoas, nós mesmos que se limitamos. Sim. Eu não consigo. Claro, você nunca tentou, né? E quando tenta, o primeiro obstáculo desiste. Gente, segue o Vanderlei. Se o primeiro obstáculo, o primeiro não que eu recebi, se fosse algo para mim desistir da minha vida, eu não estaria aqui. Então, quando eu recebi um não, parece que era uma motivação maior. Todas as vezes, quando eu comecei a minha carreira, para mim era uma motivação maior, porque eu queria não só provar para mim, mas para aquela pessoa que falou não, da onde que eu poderia chegar. Então, aquilo ali acabava sendo um estímulo, né?
Mas quando a gente tem uma referência boa, exemplo de motivação, como a gente falando dessas pessoas da terceira idade, da melhor idade, que eu posso falar que eu já estou chegando lá, estou pisando o pé. Ô, Carlos Gaiteiro, se cuida que eu estou de olho na categoria, viu? Deixa eu falar uma coisa, dia 12 de outubro você estará aqui na Corrida da Fé. Você vai correr, né? Ou você vai vir? Não, eu venho, eu vou participar. Porque na verdade hoje, eu não sou mais competitivo, né? Sim, mas você vai... Muitas das ações que eu sou convidado, em eventos, eu não tenho o compromisso de participar da corrida. Sim. Mas aí tem um apelo dos atletas. Vanderlei, cara, a gente quer você aqui conosco, correndo ao nosso lado. E é aquele desafio, né? Todo mundo quer ganhar do Vanderlei. Eu vou falar uma coisa. Esse propósito meu dentro da política, eu sempre estou falando para todo mundo. Antes, eu corria na frente. Agora, eu estou atrás e preciso de todo mundo. Claro. Né? Com esse grande propósito. Isso aí. Então, esse propósito que eu estou entrando dentro da política, eu quero que Deus me abençoe e que dê a mesma resiliência que deu dentro do esporte para que eu possa fazer a diferença para os paranaenses. Eu não estou falando somente, né, em relação ao esporte. Eu estou falando da contribuição que eu possa dar. Sim. Né? Eu estive ontem na cidade onde que eu comecei a correr, lá na cidade de Itapira, e você vê o carinho que as pessoas têm, né? E muitos dos meus amigos que lá iniciaram comigo na carreira, muitos daqueles que poderiam estar comigo hoje, né? Que se engrandece, né? Poxa, Vanderlei, que legal, cara, você é um cara conhecido. Rapaz, eu orgulho muito, cara, de ser seu amigo. Poderia estar com você. Eu falo, poderia, passado, não volta mais. Então a gente não pode perder a oportunidade. Eu recebi esse chamado, né? Para mim está sendo um grande desafio entrar na política. Estou rompendo uma barreira aí que nenhum outro atleta teve, né, a coragem de se envolver na política em prol de outros atletas, de outras pessoas. Então, na verdade, eu não estou entrando na política porque eu preciso da política. É que, na verdade, o esporte precisa de pessoas como eu dentro da política para fazer a diferença. Representantes. Exatamente. E nós estamos aí, a cada eleição, com grande renovação. E acredito muito que 80%, 90% dos políticos realmente querem fazer a diferença e fazem a diferença. E, na verdade, querem se somar aqueles políticos. Aqueles políticos que realmente querem se dedicar à vida para uma melhor condição do nosso povo paranaense. Você que está andando aí, está rodando o Paraná, como que você vê esse cenário aí o que as pessoas falam para você sobre a política? Isso aí mais ou menos você está comentando? Olha, olha assim, né? Eu tenho uma visão, mas o brasileiro e o paranaense, eu acho que tem que se envolver um pouco mais na política. Saber da importância da política na vida de cada um. Você não tem que ter aquele olhar político olhando para si só. Uhum. Né? A gente tem que ter aquele olhar para que todos estejam bem. Então hoje, muitas vezes as pessoas falam, política é isso, política é aquilo, política é suja. Não é que a política é suja. Na verdade é o seguinte, as pessoas não se interessam na importância da política na vida de cada um. E a gente precisa se movimentar. Eu estou entrando na política com esse propósito. Mostrar para essas pessoas que existem pessoas boas dentro da política. Sim. Por isso que eu estou falando. 90% ou mais, 80%, 90% ou mais dos políticos querem acertar, querem fazer a política boa, né? E quanto mais pessoas que se envolver no meio da política, certamente a gente vai mudando cada vez mais esse cenário em benefício da população paranaense. Sim. E o cenário do Brasil, consequentemente, vai mudar. Correto. Voltando aqui rapidinho, essa história aqui é legal também de você contar. Quando você correu a sua primeira maratona lá na França, em Reims, correto? Que você foi coelho e acabou ganhando a prova. Conta aí rapidinho pra gente essa história, hein? Eu não sei se todas as pessoas que estão nos vendo sabem o que em relação ao coelho, né? Coelho. A maioria que está aqui é esportista, tenho certeza disso. Então o coelho é aquele cara que foi contratado pela organização para correr na ponta, né? Ditando o ritmo do qual foi pedida pela organização. Na verdade, o coelho é o cara que vai se sacrificar para que os demais atletas possam estabelecer marcas expressivas. E na verdade eu fui contratado, né, para correr 20 km como coelho. E aí tinha determinado um ritmo lá de 3,5 por quilômetro. Coelho, faça chuva, faça sol, tá ventando ou não, ele tem que manter aquele ritmo.
aquele ritmo constante, para que os demais atletas possam seguir naquela balada, né? Uhum. E aí eu fui contratado, né? Aí passou 5 km, 10, mantendo aquele ritmo, passou 15, e aí finalizou no 20 km, né? E nesse dia da corrida, na verdade eu tinha que fazer um longão. Nesse final de semana eu não tinha compromisso. Na verdade, eu estava fazendo uma temporada na França de provas de 10 até meia maratona. Nesse final de semana do qual aconteceu essa prova, a maratona, eu não tinha competição, mas tinha um treino longo, tinha que fazer 25 km de treino. E aí surgiu na sexta-feira a oportunidade. O manager ligou para mim, falou: Vanderlei, você não quer ser com ele na maratona de Reims? Eu falei: depende, né? Ele falou: não, você tem que correr 20 km, vai ser uma média de 3,5 por quilômetro. E aí eu falei: não é, acho que dá para encarar, né? E pagava uns pila. Exatamente, aí tinha uns troquinhos euros lá, né? Uns troquinhos. Eu já cresci o olho no euro, né? Eu falei: peraí, vou ver com o meu treinador. Aí eu liguei pro meu treinador, que estava em Campinas, São Paulo, né? E ele falou: não, Vanderlei, fala o seguinte, troca o treino, né? Em vez de você fazer o treino, você faz o papel de coelho e tudo bem. E aí, tudo bem, aceitei o papel, né? Como eu disse, passou 10, passou 15, passou 20. Eu tava sentindo bem, falei: eu vou completar o meu treino, né? Vou até o 25. E aí, do 20 pro 25, eu mantive o mesmo ritmo, né? E fui abrir umas vantagens para os demais atletas, né? Que eu já não tinha um compromisso mais como o coelho, mas sim com o meu treino. E aí fui se empolgando, né? Abrindo mais vantagem, até o 25, fui pro 30. Falei: vou correr mais um pouco, né? E foi só abrindo aquela vantagem, 35, 35, 40. Quando eu olhei para trás já não via mais o adversário. E fui se empolgando com aquela emoção de estar liderando a prova, né? E acabei finalizando a prova. E finalizei com 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Mas foi legal. Saí ali como campeão. E aí eu fui relatar ao meu treinador, Ricardo D'Angelo, lá. Eu estava eufórico, né, com aquele feito, tinha sido campeão da maratona. E aí eu falei: Ricardo, terminei a prova, eu finalizei a maratona. Aí o Ricardo já deu uma bronca, né? O quê? Você não poderia ter feito isso? O combinado era você ter treinado, porque a gente tem uma sequência de treino, você vai competir no outro final de semana. Eu falei: Ricardo, eu ganhei, eu venci. O Ricardo falou: o quê? Eu venci a maratona. Mas como assim? Eu falei: eu venci. Eu falei: como que foi? Eu falei: não, eu venci, eu corri a maratona, fiz 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Aí da bronca ele já passou pro aplauso. Ei, Vanderlei, valeu, parabéns. E assim, na verdade, esse foi um incidente bom na minha carreira, né? Por quê? Porque mesmo eu não estando treinando para a maratona, eu descobri que a maratona era a prova da minha vida. Foi aí que começou o gatilho para a maratona. Exatamente. A partir daí a gente começou a focar a maratona, já em busca da realização de um grande sonho meu, de um dia se tornar atleta olímpico. Que ano que foi essa da França? Essa França foi em 94. 94. Dia 10 de outubro de 94. E depois teve 2 lá no Japão, 96 e 98. Uma você foi a campeã de Tóquio e a outra, e em 98 segundo colocado. Exatamente. 96, depois dessa primeira maratona que eu fiz em 94, aí começamos a fazer uma preparação específica para a prova, né? Uhum. E aí teve aquele período de adaptação, né? Que foi em 95. Em 95 eu corri 2 maratonas, corri em Rotterdam, na Holanda. Acabei sendo 6º colocado com 2:12:38. Foi um tempo inferior da primeira, né? Depois eu voltei a correr em Berlim, em outubro. Corri 2:13:38, fui 7º colocado. E assim, eu estava naquele período de adaptação. E aí conseguimos um convite para correr a Maratona de Tóquio em fevereiro de 96, né? E aí foi a grande surpresa, né? Claro que eu treinei muito, né? Sim. Eu fui para Tóquio, eu não era favorito da prova. E lá estavam os quenianos, os europeus, os asiáticos, que são muito fortes também, os chineses, os japoneses correm a maratona forte, né? E aí eu fui para Tóquio, eu não era favorito, né? E saí de lá como grande campeão da Maratona de Tóquio. E correndo a maratona com 2 horas, 8 minutos e 38 segundos. E em fevereiro de 96, eu passei a ser o 4º do ranking mundial na maratona. E aí, aquela marca já me garantiu a vaga para a Olimpíada de Atlanta. Então, ali foi a primeira realização de um grande sonho.
Então, 96, meus primeiros Jogos Olímpicos, tinha uma perspectiva de fazer um grande resultado, né? De estar entre os 10 melhores, né? Mas por infelicidade e alguns imprevistos que aconteceram na prova, acabou não saindo de lá com um grande resultado, né? Mas foi a realização do meu primeiro grande sonho. E a partir de 96 eu comecei a alimentar o sonho de um dia conquistar uma medalha. Então foi um processo, né? Essa caminhada aí. Ô Vanderlei, você que estava dando as dicas ali pro pessoal que nos assiste, você foi um atleta de lesão? Ou você teve alguma lesão séria na vida ou não? Não. Justamente por eu ter conseguido fazer um planejamento da minha carreira, né? A gente conseguiu, dentro desse período ativo da minha vida, em alto nível, a gente, dentro da minha carreira, né, conviver com algumas lesõezinhas, mas nada expressivo que pudesse me prejudicar ou tirar de um longo período dentro da minha carreira, né? Então, dor, o atleta ele convive 24 horas, né? Sim. Isso aí a gente aprende a conviver com a dor, né? O linear de uma dor de um atleta certamente é muito diferente de uma pessoa comum, né? Mas assim, problemas mais diretamente específicos relacionados a lesões, graças a Deus eu nunca tive, né? E no mais, o alto rendimento você está no limite ou além do seu limite, né? 120%. Mas eu acredito que devo muito a isso devido ao planejamento, né? Competir pouco, mas com qualidade dentro de um planejamento. E isso não só você tem essa questão da prevenção, mas também de uma vida longa dentro do esporte. Fechando aqui então a preferida da história minha, pelo menos, medalha de bronze em Atenas, na Grécia, 2004, quando você estava liderando e o padre louco te agarrou lá. Essa daí foi a sua maior história, né, de garra, de foco e superação, que quem não sabe, o Vanderlei daí, através dessa prova, ganhou a medalha Pierre de Coubertin, a maior honraria ao esporte mundial. Quantas pessoas têm essa medalha no mundo? Só para o pessoal entender. Olha, quando eu recebi a medalha Barão Pierre de Coubertin, se não me falha a memória, eu fui o terceiro atleta a receber essa maior honraria. E tamanha grandeza, né? Eu jamais poderia imaginar que um dia eu fosse agraciado com esse símbolo, né? Esse símbolo olímpico, né? Que é a medalha Pierre de Coubertin. Mas isso aí eu acho que nada mais é consequência da minha história, né? Porque quando você volta aí nesse momento aí dos Jogos Olímpicos de 2004, um ano anterior, eu havia corrido os Jogos Pan-Americanos em Santo Domingo, e saí de Santo Domingo como bicampeão dos Jogos Pan-Americanos. Isso, correto. E mesmo saindo bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, não me dava a vaga para os Jogos, né? Porque o tempo que eu fiz nos Jogos Pan-Americanos não entrava dentro do critério de marcas para que eu pudesse estar nos Jogos Olímpicos. Então a gente programou fazer mais uma prova antes dos Jogos, né? Que foi a Maratona de Hamburgo, em 18 de abril de 2004. E 2004 foi o ano mais difícil da minha carreira, da minha vida, em todos os sentidos. Até porque tem um episódio que talvez poucas pessoas saibam. Eu estava em Cruzeiro do Oeste, né? Estava descansando, né, de um período pós-temporada, e era comecinho de janeiro, né? A minha preparação para Hamburgo iria começar aí já no final do mês, né, de janeiro, porque a gente tinha que fazer toda uma adaptação, uma aclimatação para essa prova, que essa prova eu não só tinha que sair de lá com um grande resultado, mas com uma grande marca, para que eu pudesse, dentro daquele critério do Comitê Olímpico Brasileiro da Confederação, me classificar. E aí, por infelicidade, né, contrariando um pouco meu treinador, eu estava lá em Cruzeiro do Oeste, no sítio, né, e eu fui andar de motocicleta. Infelizmente se envolvi num acidente e acabei fraturando meu ombro esquerdo. Foi um momento difícil, porque naquele momento eu já havia jogado a toalha, né? Falei, lá foi meu sonho da medalha. Porque eu sabia que 2004 era a minha terceira Olimpíada. E sabia que seria a minha última oportunidade de buscar esse resultado. E quando aconteceu o acidente, né? Eu falei, poxa, estraguei tudo, né? Lá foi o sonho da medalha. E eu sabia da gravidade da fratura, né? E aí fui contactar o meu treinador,
lá em Campinas, né? Claro que primeiro ele deu aquela bronca em mim, né? Da onde que eu tinha se metido, né? Mas pelo outro lado, né? Essa parceria atleta e treinador, ela começou desde 92. E o Ricardo sempre foi não só o treinador, mas sempre foi meu grande amigo. A gente tem aquela relação, né? Treinador e atleta, ou mesmo nossos professores, né? Sim. A gente se trata de uma maneira que muitas vezes o professor ou o treinador, ele é o amigo, né? Ele é o psicólogo, né? Muitas vezes ele faz o papel de pai, né? É onde que a gente convive a maior parte da nossa vida, né? E a gente acaba criando um relacionamento aí de muita confiança, né? E aí, conversando com o Ricardo no telefone, o Ricardo falou: Vanderlei, se você acredita em mim, como eu sempre acreditei em você, vem pra Campinas agora, cara, no primeiro ônibus. Eu falei, o Ricardo tá doido, ele não sabe da gravidade da lesão. Mas eu falei, cara, se o Ricardo tá acreditando em mim, eu não posso desistir de mim. Não pensei duas vezes, fui pra Campinas. Aí, chegando em Campinas, fizemos todo o exame, realmente constatou a fratura. E depois de fazendo todo o trabalho de fisioterapia, depois de 15 dias com o braço imobilizado, comecei a treinar. Comecei a treinar num volume aí de 200, 210 km por semana. Então, desde o dia que eu voltei a treinar, né, depois desse acidente, até dia 29 de agosto de 2004, quando eu terminei a prova nos Jogos Olímpicos, eu não deixei de conviver com muita dor, entendeu? Todos os dias que eu ia treinar, eu sentia muita dor. E essa preparação para Hamburgo foi a primeira etapa, né? Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 30 dias com o braço imobilizado, fazendo todos os meus treinos. E ali tentando se equilibrar, não só no treinamento, né? Sim. Se equilibrar na vida. Psicologicamente, né? Porque eu não só tinha que se preparar fisicamente, né? Tá bem fisicamente, mas o emocional, para superar tudo aquela diversidade que eu estava encontrando. Então o meu dia a dia, e eu acho que está relacionado um pouco da minha vida, da minha carreira, né? Então não ia ser um padre que ia te derrubar. Exatamente. Então essa foi a primeira etapa de superação, né? Ter passado pelo acidente, né? Superado. E fui para Hamburgo. Fui com Hamburgo com a vontade enorme de poder garantir minha vaga, para ter a última chance de sonhar pela medalha. Uhum. E saí de Hamburgo como campeão da prova. Eu venci a maratona de Hamburgo, corri a maratona de Hamburgo, finalizei a prova com 2 horas, 9 minutos e 38 segundos. Quando eu terminei a prova em Hamburgo, aquele ali me deu uma confiança tão grande. Ali eu falei, eu não preciso provar mais nada. Eu posso, eu consigo. E aí começamos a focar em Atenas, porque Atenas eu já tinha corrido em 97, um campeonato mundial, eu já sabia do percurso, sabia do clima. Então nós começamos a fazer um planejamento anteriormente à minha preparação. Do percurso, do clima. Começamos a estudar quais seriam os atletas que poderiam sobressair naquelas condições do percurso de Atenas. Uhum. Então nós se planejamos de todas as formas. E a minha preparação foi específica. A primeira etapa da minha preparação para Atenas, eu fiz em Maringá, né? Uhum. Fiz essa primeira parte em Maringá. E a segunda parte eu fui para altitude na Colômbia, a 2.500 metros de altitude. Fui para Paipa, na Colômbia. Uhum. E assim, essa questão em relação à altitude, ela é muito importante, ajuda muito. Mas o mais importante é quando o atleta ele sai da zona de conforto. Porque quando você vai fazer essa aclimatação em altitudes elevadas, o mais importante é você sai da tua zona de conforto. Lá você é treinar, descansar e treinar. Você não tem mais uma outra opção. Isso aí foi muito importante para mim. E no mais, quando eu fui para a Colômbia, eu não fui para hotel, eu não fui para centro de treinamento, eu fui para a Colômbia, eu aluguei uma casa, eu tinha meus afazeres, todos os dias, de manhã, fazia meu café da manhã, treinava, voltava e fazia minha comida. Lavar louça, lavar roupa. Então, dos quase 50 dias finais de preparação para Atenas, eu tinha a missão não só de treinar, mas também de me sustentar lá também. Que na verdade, em 2004, eu ganhei a minha passagem para ir para a Colômbia. Os demais custos lá na Colômbia foi eu que banquei. Eu não tive o apoio que muitos acham que eu tive, né? Na verdade, eu fui com a vontade treinar, porque eu sabia que eu teria uma grande chance de realizar esse sonho da medalha. E no mais, todos os dias que eu estava na Colômbia, eu sempre falo, era eu, as montanhas e meu sonho. Todos os dias, eu treinava 2 períodos, de manhã e à tarde. Então eu colocava um filme na minha cabeça,
como se eu estivesse lá em Atenas. Eu viajava naquele filme, né? E isso foi muito importante, porque isso foi um trabalho emocional que eu fiz dentro da minha preparação. No entanto, quando aconteceu o episódio lá no quilômetro 35, fisicamente eu estava praticamente abatido. Mas aquele filme que eu coloquei na minha cabeça, aquela questão emocional, foi importante para que eu pudesse continuar acreditando até o final, né? Claro que da forma que aconteceu o fato, jamais eu poderia imaginar que, mesmo diante de todo aquele planejamento que nós fizemos, né, do percurso, do clima, dos meus adversários, que jamais poderia imaginar que no quilômetro 35 ia aparecer aquele maluco para me tirar fora da prova. Mas em momento algum passou pela minha cabeça em desistir ou reclamar. Por quê? Porque a minha vida sempre foi dessa forma. Quando eu tinha um obstáculo na minha frente, eu sempre tentava, mesmo diante das minhas limitações, seguir adiante. Sim. E Atenas não foi diferente. Aquele ali foi mais um de muitos do qual eu já havia passado em minha vida. E você teve um anjo também que te tirou daquela fusarca ali, né? Exatamente. Polivas Cocivas, né? Um espectador estava ali assistindo a prova. É até engraçado. Ele estava assistindo a prova na casa dele. Esse cara, o Polivas, é um ex-jogador de basquete. Ele estava acompanhando a prova na casa dele pela televisão. E aí, quando a prova estava se aproximando perto da casa dele, ele falou: vou para a rua para acompanhar os primeiros colocados, né? Assistir a prova ao vivo. E aí, cara, para mim você fala, né? Foi o anjo da guarda, né? No lugar certo, na hora certa. Se não fosse ele, você conseguiria sair daquele bolo? Talvez poderia ter saído, mas com um tempo bem maior, que talvez poderia ter comprometido a conquista da medalha de bronze. Mesmo diante daquela situação de ser prejudicado, tirado fora da prova, eu ainda voltei para a liderança da prova. Eu fui ultrapassado perto do quilômetro 39, com todos os problemas. Quando eu fui ultrapassado no quilômetro 39 pelo Stefano Baldini, italiano, e o Meber, eu fui buscando energia e força de onde que eu não tinha. Ali foi pura superação. Mas em nenhum momento eu falei: vou desistir, jamais. E quando eu pisei no estádio, que eu sabia que ninguém mais tirava a minha medalha, ali eu já até esqueci do padre, já tinha esquecido de tudo ali, né? Porque ali passou um filme pela minha cabeça, né? Da minha história, da minha vida, da onde que eu tinha saído, e no mais, aonde que eu estava. Eu estava no berço dos Jogos Olímpicos, né? Eu não estava em um lugar qualquer. E aí, o mais importante para mim naquele momento, não era a posição e a cor da medalha, né? Aquele momento para mim, que era muito relevante, que passou o filme na minha cabeça, da minha vida, era a minha história, né? Aquele cara que saiu da roça, boia fria, cortador de cana, estava no lugar mais importante, né, de uns Jogos Olímpicos, que era o Estado Panatinaico. Aquilo ali é memorável. Eu estou falando para você aqui, falando para as pessoas que estão me acompanhando, parece que eu estou lá dentro, né? Eu sinto, dá para sentir, parece até o cheiro do mármore do Estado Panatinaico. É uma coisa assim que me comove, né? E uma lembrança que me traz muita alegria, apesar de que todo mundo acha que aquilo ali trouxe um impacto dentro da vida do Vanderlei negativo. Eu nunca tive qualquer tipo de frustração, decepção de não ter ganho a medalha de ouro. Jamais pensei dessa forma. Para mim, o mais importante foi a minha história. Mesmo sendo a medalha de ouro, mas aquela medalha ela foi tão importante como a medalha dourada. Aí vem a observação que já te falaram várias vezes. Daí, Vanderlei, será que você ganharia essa prova se não tivesse acontecido? Bom, eu sempre tenho essa resposta, né? Ganhar, eu não sei se ganharia, mas foi tirado a grande oportunidade de ter lutado por aquela medalha. Mas desde que eu tive a ousadia de começar a liderar a prova no quilômetro 22, jamais eu coloquei em dúvida aquilo que eu estava fazendo. Porque eu treinei muito, se preparei muito, se dediquei muito para poder estar naquela situação, liderando uma prova olímpica. Que é um momento que não é para qualquer um, não. Não é qualquer um atleta a nível mundial, a nível olímpico, que tem essa atitude. Atitude essa, a gente só se consegue com muito trabalho, dedicação, comprometimento. E eu estava comprometido. Não era só com o Vanderlei, eu estava comprometido com o nosso país. Eu tinha a obrigação de estar nos Jogos Olímpicos e representar
bem o meu país, como sempre fiz em todas as competições que eu fui lá fora representar o país. Então eu tenho muito orgulho. E aquilo, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E no mais, tem uma frase minha, acho que resume um pouco da importância de você fazer um planejamento e saber direcionar para onde que você quer ir. A frase diz simplesmente assim: correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Isso não está relacionado somente dentro do esporte, dentro da corrida, em tudo aquilo que as pessoas querem fazer na sua vida. Porque a vida é feita de escolhas. Então eu sempre busquei as melhores escolhas, as escolhas que realmente faziam parte para que eu pudesse se tornar não só um melhor atleta, mas também uma pessoa boa. Então, resumindo, Vanderlei, por você estar aí entrando na política, você quer dar a sua parcela de contribuição aí para a sociedade, nós aqui do Paraná nos representando, e tentando fazer o melhor nessa área aí com a sua experiência de vida, por que não? Sem dúvida, na verdade eu queria, nesse momento da minha vida aí, retribuir através da política tudo aquilo que o esporte me concedeu. E a gente só vai conseguir isso se nós conseguirmos fazer as ações dentro da escola, levar o esporte para dentro da escola, né? E o meu sonho é colocar a disciplina do atletismo dentro da escola. Por que o atletismo? Porque é a base de todo esporte, né? E o atletismo não requer de um espaço específico, até porque muitas vezes as nossas escolas não têm uma estrutura para isso. Sim. Mas a gente consegue trabalhar ali, num gramadinho. É tão democrático. É tão democrático. É um né? tênis. Na rua, dentro de uma quadra, você consegue fazer uma iniciação da modalidade. Então, sim, isso é muito acessível, muito fácil. Por que não fazer? Né? Espero que se nós chegarmos lá, a gente possa trazer o esporte para dentro da escola. Entendeu? Fazer com que as crianças, os nossos jovens, possam ter a mesma oportunidade que o Vanderlei teve. Esse é um grande compromisso meu. A importância do investimento na base, então. Sim. Exatamente. A base é a coisa mais importante, né? Porque a gente tem esse olhar da expressão do alto rendimento, da representatividade, né? Mas a gente precisa da continuidade, né? As nossas crianças têm que ter a motivação, mas também tem que ter a oportunidade da modalidade, né? E hoje nós vivemos aí numa geração, a gente precisa levar o esporte para nossas crianças, para nossos jovens, né? Hoje é uma questão de saúde pública. Sim. A gente tem que colocar os nossos jovens mais ativos com a prática do esporte, para ter discernimento, para encarar a vida, a realidade que ele vai ter lá na frente, na sua vida profissional. Isso só vai conseguir através do esporte. Como o médico falou assim, tendo saúde não precisa de remédio. Custo-benefício, né? Sim. Exatamente. Você só vai ter saúde quando você faz esporte. Vanderlei, deixa um recado final aí para os nossos amigos. Queria te agradecer por você ter vindo aqui, a sua gentileza, a sua humildade de estar aqui no ProsaCast. Agora eu sei que posso contar com um amigo, vice-versa. Conte comigo aí, te apoiando aqui em Cascavel, na nossa região. A hora que estiver passando por aqui, você está em casa, tá bom? Opa, muito obrigado. Foi um prazer enorme poder aqui contar um pouco dessa história, né? E desse grande desafio que eu vou ter, né? Na verdade, como eu disse, eu não sou político, eu vou precisar muito de vocês, né? Para que juntos possamos fazer a diferença do esporte paranaense se tornar cada vez mais forte. E esse é o grande desafio, né? Espero que juntos podemos chegar lá, porque ninguém chega sozinho. E agora mais ainda, né? Eu preciso realmente daqueles que acreditam no esporte. Então é um grande compromisso, um grande desafio, mas graças a Deus está sendo bem visto, está sendo bem aceito. Espero que juntos podemos chegar lá. Eu falo e repito, conte comigo, conte com o Cláudio Gaiteiro, que está aqui, da nossa região. Estaremos junto com você. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Muito obrigado a você e um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana, espero que tenham gostado. Quem puder aí, curta, compartilhe esse vídeo, ok? E até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Neymar, não é fácil não.